Graças a paz, um bom dia, mais um precioso dia na presença do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Estou muito contente de estar aqui com você, compartilhando um pouco do que Ele tem nos ensinado durante os dias, as semanas. Meu nome é Alan Conte Júnior, sou da Primeira Igreja Batista Bíblica no Jardim Paraíso e eu estou muito contente de estar aqui com você. E vamos nessa manhã meditar a respeito de um tema muito interessante, que é o seguinte. Vamos então continuar a nossa meditação. Hoje nós vamos para o último versículo em Jeremias. Eu acabei falando 5 no primeiro vídeo, mas na verdade eram 4. Peço perdão por isso, mas vamos meditar em Jeremias 5, 22 hoje. Outro finalzinho dessa parte que nós vamos meditar, porque o texto ainda é bem maior e tem muitas coisas a mais, mas para nossa meditação eu escolhi esses 4 e vamos encerrar hoje com Jeremias 5, 22. Convido você a estar lendo comigo debaixo do tema Não me temereis a mim. Leiamos então o que diz a Santa Palavra de Deus. Jeremias 5, 22. Porventura não me temereis a mim? Diz o Senhor. Não temereis diante de mim, que pus a areia por limite ao mar? Por ordenança eterna que ela não traspassará? Ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão. Ainda que bramem, não a traspassarão. Provérbios 9, 10, na parte A do versículo, vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Convenhamos que o povo de Israel não foi conhecido por sua sabedoria. E é exatamente por esse motivo que eles insistiam em desagradar o seu Deus, o nosso Deus. Sempre se entregavam ao seu pecado favorito, que era o da idolatria. E é interessante que nós podemos entender que, igual uma mariposa é atraída ao fogo, assim era o coração daqueles homens para os outros deuses que haviam nas nações, abre aspas, nações, ao redor deles. Eles foram atraídos para diversos deuses, como Astarote, Asherá e outros. Mas existia um perigo que era maior que todos eles, um perigo que é recorrente na vida de Israel. Baal, a dita divindade cananeia. Nós vamos ver que durante o livro de Reis e antes do cativeiro babilônico, que foi um grande tempo de impérios de reis que se levantaram e caíram, muitos reis se prostraram perante essa abominação. E nós vamos ver que, por exemplo, Elias, o profeta, lutou contra 400 profetas de Baal. E é interessante que nós vamos ver que realmente Israel sempre teve era mais propenso a Baal, vamos colocar assim, acho que fica melhor de entender. Porém aqui eis a grande questão. Baal era declarado uma divindade dentro de um panteão que tinha uma função. Ele morria no outono, revivia na primavera e era considerado era responsável pela fertilidade, Diferente do Deus soberano de toda a história, que jamais foi morto, que sequer foi derrotado. Ele, exatamente ele, o rei vitorioso a quem ninguém pode impedir o agir. Esse texto vai nos mostrar seu poder e sua imensidão. Porque é interessante você notar comigo. Pensa no mar. Uma força da natureza que ninguém pode controlar. Que tem condição de quebrar o mais poderoso, mais sofisticado dos nossos navios. Só que é interessante que ele pode ser bravo, pode rugir, bramar. Mas ele jamais ultrapassa o limite que o Senhor colocou para ele, impôs para ele. Você consegue compreender essa questão de uma força da natureza, muitas vezes tão violenta, estar debaixo da sua vontade, no caso da vontade de Deus? No início da criação, quando Deus criou os mares, ele olhou para os mares e falou: eis aí os teus limites. Isso anos atrás. Milhares de anos atrás. E ainda que os tsunamis eles erradiquem cidades, eles matem as pessoas, enfim, a água sempre volta para o mar, a água sempre se acalma, deixa a parte seca e se acalma. Ela não pode ultrapassar o limite imposto por Deus. Eu acho muito interessante isso, sabe por quê? Porque o Rei Eterno vai parar, analisar e ver o seguinte, e questionar os homens. Acaso vocês que são menores que o mar, menores que o sol, menores que a terra, menores que os planetas e os astros celestes, ousam me desobedecer e não me temer? Era isso que Deus questionava a Israel. Vocês que são menor do que tudo,
menor que o mar, mais frágeis que o mar, mais fracos que o mar, me desobedecem quando o mar, que é muito mais poderoso que vocês, me obedece? Então, se Deus tem poder sobre todas essas coisas enormes, não teria poder sobre todo ser que vive também? Sim. Embora ele tenha dado uma característica ao ser humano, que era de pensar e o adorar espontaneamente, ainda que esse ser humano, infelizmente, não cumpra isso. E aí fica questionamento: por que então somos como Israel e tantas vezes fugimos de Deus? Porque sempre vamos para longe dele. Quando as coisas estão boas, né? Quando estão difíceis, estamos bem perto dele, né? Por que fazemos tantas coisas que não o agradam? É fácil entender. Porque ainda somos pecadores. Infelizmente. Mesmo que justificados, somos pecadores. O pecado foge de Deus, porque Deus é ira santa. E existe dentro de mim e de você um ateu que tem como missão se esconder de Deus. Infelizmente para ele, Deus e sua santa justiça são oniscientes. Mas ele existe aqui dentro, vive tentando fugir de Deus. Pela graça de Deus, nós também temos dentro de nós, quando justificados, o Espírito Santo que nos leva para mais perto dele, para glorificá-lo e honrá-lo. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, que será sempre temer o Rei que criou tudo, o Senhor dos Senhores, porque não existe ninguém digno de honra além dele. Glórias ao Altíssimo Deus, Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. Amém. Vamos encerrar esse momento com uma oração. Oremos. Deus eterno, Deus soberano, podemos ver nesse texto as tuas maravilhas. O Senhor impôs, ó Deus, aos mares o limite, e é precioso ver que ele não consegue ultrapassar, porque tudo está debaixo das tuas mãos. Peço perdão pelos meus pecados, pelos de quem nos ouve. Peço que o Senhor abençoe a nós, todos nós. Peço que seja feito somente o teu querer em nossas vidas, e eu te agradeço porque o Senhor é tão bom para nós, ainda que não mereçamos, Pai querido. Mas é precioso saber que o Senhor cuida de nós, da mesma forma que o Senhor diz ao mar: fica aí. O Senhor resolve nossos problemas, salva nossas almas e cuida de nós. É precioso saber que o Senhor tem força para tudo e nada pode impedir o seu agir. Eu te agradeço por ser tão bom, peço que sempre seja o Senhor o nosso maior tesouro. Te agradeço por tudo, por Jesus o Santo. Amém. É isso aí. Agradeço você que tem nos acompanhado. Que Deus lhe abençoe. Faça a vontade dele na sua vida. Que seja feito somente o querer dele nas nossas vidas. Obrigado por tudo. Fica com Deus. Falou.